Graça e paz, Deus abençoe a todos. A profecia sobre o nascimento do Cristo na cidade de Belém, Belém Efratá, ou Belém de Judá, ela encontra-se no livro do profeta Miqueias, no capítulo 5. E a partir do verso 2 diz o seguinte: No entanto, tu, Betlehem, Belém, casa do pão, Efratá, frutífera, embora pequena demais para figurar entre os milhares de Judá, sairá de ti para mim aquele que será o governante sobre todo Israel, cujas origens são desde os dias da eternidade. Por esse motivo, os israelitas ficarão abandonados sob o domínio do inimigo até o tempo em que aquela que está em dores de parto tiver dado à luz. Quando então o restante dos irmãos do governante voltará para unir-se aos israelitas. Ele se estabelecerá e os pastoreará no poder do Senhor, na majestade do nome do Senhor, o seu Deus. E eles viverão em paz e segurança, pois a grandeza dele alcançará os confins da terra. E o verso 5 termina: Ele será, pois, a nossa paz e prosperidade. E continua aqui depois: quando a Síria invadir nossa terra e atacar nossos palácios, levantaremos contra ela 7 pastores e 8 líderes escolhidos. Mas para o nosso interesse no que diz respeito ao nascimento aqui de Cristo Jesus na cidade de Belém, que significa casa do pão, que era a antiga Efratá, que significa frutífera, Efratá. Jesus usou a palavra Efratá quando estava curando, salvo engano, um surdo, abre-te, mas ele estava, é uma palavra em aramaico, que tem o sentido de abre-te. A questão de frutífera aqui também pode ter essa conotação no hebraico, né? Mas o importante é que a palavra profética indica exatamente a localidade em que nasceria o Cristo de Deus. Os principais sacerdotes tinham pleno conhecimento disso, e também os escribas. Mas eles adotavam a prática, talvez por cautela, mas certamente por medo. Olha como o medo é terrível. Se tivessem anunciado a Herodes, porque aparentemente eles citaram apenas o texto que indicava a localidade, fugindo das questões espirituais, fugindo do debate aí que havia, inclusive, certamente, entre eles, quanto à natureza do Messias, quanto ao propósito, quanto ao caráter do Messias, o que ele realizaria em favor de Israel quando do seu surgimento, quando do seu nascimento, quando ele se revelasse ao seu povo. Eles responderam apenas o que Herodes perguntou: onde? E eles disseram onde. E é muito provável que, se eles tivessem declarado toda a profecia e com ela parte dos debates sobre o real significado do que é declarado pelo profeta, é possível que as outras crianças que foram assassinadas tivessem sido preservadas. O medo, o receio, ele é terrível. Crisóstomo, ele fala que cada um é atormentado por uma inveja diferente. A inveja, o medo, a soberba, o orgulho. Escribas e sacerdotes com medo de Herodes. O povo com medo dos escribas, dos sacerdotes e de Herodes. Herodes com medo de Roma, porque havia um decreto romano afirmando que ninguém poderia ser declarado rei ou Deus sem
a permissão, sem a autorização de Roma. De Roma, tá bom? Roma era essa arrogância. Roma era essa uma cidade, mas uma cidade que expressa uma persona soberba, uma coisa diabólica, satânica, pretensiosa. Né? Roma se resguardava o direito de reconhecer ou não a legitimidade de reis e deuses. No tocante aos judeus, eles nomearam como rei da Judéia alguém que sequer era um judeu. Esse comentário é de São Jerônimo. Ele diz o seguinte: o sentido da profecia é o seguinte: tu, Belém, terra de Judá, ou Efratá, e designa-se assim porque há outra Belém na Galiléia, conquanto sejas uma pequena aldeia entre as 1000 de Judá, de ti nascerá o Cristo que reinará sobre Israel e que será da família de Davi. Ele nasceu de mim antes que fossem os séculos. Por isso o profeta acrescenta, cujas origens remontam aos tempos antigos, aos dias do longínquo passado, porque no princípio existiu o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus. Ele está citando aqui, Jerônimo está citando João, e o Verbo era Deus. Ele já cita o pensamento quase que completo em relação à doutrina de Jesus, o Cristo. Né? Quase que completo, por quê? Porque esse que nasceu efetivamente retornará para reinar, porque Cristo de fato ele não reinou. Cristo de fato ele não assumiu o trono de Davi. A profecia ela é apresentada em termos de realização futura. Agora, os eventos que levam à consumação às vezes estão apresentados em outros textos, por outros profetas, em outros momentos. Nenhum profeta, pelo que eu saiba, teve uma compreensão absoluta em relação a todos os eventos futuros e como eles se realizariam, como seria esse desenvolvimento, essa apresentação. Às vezes nós também, na nossa pressa, né, no nosso anseio de ver realizado em nossas vidas, nós não prestamos a devida atenção no texto e usamos aquele texto para justificar as nossas ações ou as nossas omissões, garantindo ou negando que esta ou aquela é a vontade de Deus. Quando, na verdade, a palavra de Deus, todos sabem, a revelação, o conhecimento disponibilizado, ele não se encontra num desenvolvimento, num relato histórico contínuo, tá bom? Não está numa ordem, requer alguma dedicação, requer assim algum empenho, alguma capacidade de organização. Tá aí o trabalho dos biblistas, das obras de teologia sistemática que buscam organizar e selecionar os textos voltados à elaboração do conhecimento doutrinário, de uma maneira tal que nós possamos nos apropriar adequadamente do conhecimento bíblico, do conhecimento escriturístico, para que sejamos, de fato, iluminados por Deus com a orientação do Espírito Santo, principalmente pela sua palavra. Tá bom? Selecionar o que convém pode desencadear uma série de eventos que não são necessariamente o que as pessoas estão buscando. Precisamos nos concentrar na verdade toda da palavra de Deus. Precisamos buscar a compreensão de toda a verdade em relação ao nosso Senhor Jesus Cristo, não nos limitando ao que nos é urgente e necessário. Marco, mas é urgente, é necessário, é fundamental, é urgente para nós. É expressamente urgente para nós. Mas todas as nossas urgências encontram socorro na pessoa bendita de Cristo Jesus. A Bíblia declara que os pensamentos de Deus não são os nossos.
o plano e o propósito de Deus é sobremodo elevado. Quando nos submetemos ao plano de Deus, quando deixamos de tentar fazer Deus se encaixar na nossa estreita visão do que é a vida, do que é o mundo, do que é a fé, do que é a graça, do que é a salvação, nós somos confrontados com um Deus que não se limita a absolutamente nada e nem a absolutamente ninguém. Nós é que devemos, pela fé, nos lançar em obediência e submissão a esse Deus maravilhoso. As nossas inquietações são nossas e são passageiras. Ou seja, num determinado momento cessarão. Cessarão com essa vida, cessarão com essa carne, cessarão com essa nossa estrutura. Nenhum mal passará para a eternidade, nenhuma dor, nenhuma angústia, nenhuma aflição, nenhum medo, nenhum temor, nenhuma culpa, nenhum remorso, nenhum mal passará para a eternidade na vida daqueles que estão em Cristo Jesus. Aqui diz ele, né, os judeus omitiram estas palavras e mudaram outras, ou por ignorância, ou seja, para fazer mais claro o sentido da profecia a Herodes, que era um estrangeiro. Ou seja, eu duvido que fosse por ignorância, mas para tentar adaptar. Essa é sempre a minha inquietação, essa mania de tentar, assim, não, vamos adaptar à necessidade. Tudo que é feito para hoje estará superado hoje, de amanhã. Então, essa urgência para se estabelecer hoje uma resposta, essa resposta pode estar superada, pode não ser a resposta necessária e suficiente para amanhã ou para a vida como um todo. Jesus Cristo, ele é a resposta de Deus às nossas aflições e angústias. Jesus Cristo é o milagre de Deus. Jesus Cristo é o dom de Deus. Jesus Cristo é a cura de Deus. Jesus Cristo é a salvação de Deus. De fato, tudo que você procura e busca, todo socorro que você anseia, você o encontrará pela fé em Jesus o Cristo. Em Cristo Jesus, Deus satisfaz todas as nossas necessidades e aflições. Em Cristo Jesus, Deus realiza de forma sublime e plena uma provisão eterna para sustento das nossas vidas, ontem, hoje e por toda a eternidade. Não é uma questão de confiar ou deixar de confiar no que Cristo pode fazer, é uma questão de concentrar e permitir que a verdade se estabeleça. Jesus Cristo é a realização de Deus. Jesus Cristo é o milagre de Deus que a todos beneficia igualmente pela fé. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja e te conceda paz, muita paz.